Olá! Seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar de feminino e masculino. Já que eu tenho falado tanto dessa energia feminina, dessa energia que significa as nossas emoções, sei que para muitos isso é um conceito novo, então senti vontade de compartilhar um pouco, beber um cafezinho, compartilhar um pouco sobre essa energia, né? De onde vem, enfim, dentro da psicologia, o primeiro teórico a falar sobre isso foi o Jung, e ele denominou, né? Ele nomeou nas mulheres o seu aspecto masculino se chamava ânimos e nos homens ânima. Ele bebeu da fonte do taoísmo, que eu acho que é a nossa primeira e principal referência com relação a esse lugar de complementaridade do feminino e do masculino, que vem da observação da natureza. Né? A natureza é complementar do feminino com o masculino, e diferente de nós, seres humanos, que temos neocórtex, a natureza não compete entre si, ela se coopera. Mas nós, humanos, resolvemos em algum momento que a energia do masculino é mais importante que a energia do feminino. E isso tem trazido muitos adoecimentos desde sempre. E não é à toa que o próprio Jung fala na sua literatura, traz os aspectos do aspecto masculino da mulher e do feminino do homem como aspectos sombrios, que quer dizer que estão nas sombras, que não são percebidos, e muitas vezes se traduz através de sonhos. É muito comum mulheres terem sonhos com uma figura masculina. Então, segundo a interpretação dos sonhos de acordo com a terapia junguiana, isso é um aspecto do ânimos clamando por ser visto através desse mecanismo de comunicação consciente que são os sonhos. Eu imagino que na época do Jung, os nossos femininos e masculinos deveriam ser mesmo adoecidos. Não que na verdade hoje não sejam, mas fico imaginando que para um homem era bem desafiador demonstrar afetos, sentimentos, e para as mulheres era praticamente impossível desenvolver as suas características masculinas. Então, é bem entendível, se essa é a palavra, que esses aspectos aparecessem de uma forma negativa, mas não significa que esses aspectos em nós necessitem ser adoecidos. O que eu percebo é que hoje o feminino em si, ele está muito suprimido. E muitas vezes eu sinto que nós mulheres somos estimuladas ou buscamos desenvolver o nosso masculino, a nossa energia para ação, concretude, realização, buscando suprimir o nosso feminino, que é os nossos relacionamentos, o nosso aspecto de acolhimento, as nossas emoções. E isso traz muitas formas de adoecimento emocional, psíquico e às vezes até mesmo físico. Então, eu queria falar um pouco sobre as características do masculino e do feminino para a gente entender. Então, é importante a gente entender que são duas energias complementares, interdependentes e que se apoiam mutuamente. Isso a gente está falando, óbvio, de uma forma saudável. Infelizmente, o que a gente vê é o nosso feminino suprimido, principalmente socialmente e individualmente também.
E que, na verdade, o que acontece é que um não existe sem o outro, dentro do entendimento da filosofia taoísta. E nós adoecemos, eu entendo, porque tentamos viver um sem o outro. Então, o feminino, a energia que os taoístas chamavam de yin e de yang, o yin, ele é esse lugar do mistério, que muitas vezes assusta muitos homens, ou assusta a racionalidade. Eu imagino que também é o lugar da espiritualidade, também a energia da calma, do conforto, da paciência. É o aspecto representado pelo útero, né? O útero recebe o óvulo fecundado para ali alimentá-lo e gerá-lo. Então, o útero, ele é essa representação do feminino nesse aspecto da receptividade, da passividade, do acolhimento, do escuro. Então, o feminino, ele é lento como uma água, né? Uma água que vai abrindo caminho por onde passa. Diferente da energia do yang, que é o masculino, que é essa energia rápida, agressiva, focada, direcionada, como o fogo, né? Que é quente, que se move de cima para baixo, que altera o estado das coisas de uma forma muito rápida e às vezes até drástica. Então, a questão é quando o nosso feminino e o nosso masculino estão em desarmonia. E quando eles estão em desarmonia? Quando um está mais prevalente que o outro. É óbvio que a sua qualidade biológica, o seu sexo biológico, influencia o seu comportamento. Então, os hormônios, a composição física, favorece que as mulheres tenham mais energia yin e os homens mais energia yang. O que acontece é que nós estamos num momento onde desejamos e alimentamos há muito tempo apenas a energia yang. A gente valoriza cada vez mais nesse momento das coisas rápidas a energia do yang, a energia do masculino. Então, eu sinto que nós, homens e mulheres, estamos adoecidos do nosso feminino. A grande questão é que quando você tem uma composição física que é mais predisposta à energia do masculino, que é o caso dos homens, e você renega o seu feminino, você não fica tão adoecido como uma mulher que tem a energia, o corpo biológico mais predisposto à energia do feminino, mas valoriza em maior intensidade a energia do masculino. Até aí tudo bem, mais ou menos, mas eu sinto que a grande forma de adoecimento que a gente está vivendo é esse lugar onde a gente acredita que o feminino é menos. E, inclusive, nós mulheres suprimimos o feminino, descartamos o feminino, nos envergonhamos do feminino. E isso é um fato histórico, que é aí que abarca nossos antepassados, nossas avós. Tem um monte de história por trás disso. E eu sinto que esse lugar de redescoberta, revalorização do feminino, nada mais é, de forma saudável,
trazer para o lugar de igualdade que sempre foi do feminino e do masculino, do lugar de complementaridade e não do lugar de rivalidade. Porque eu sinto que muitas vezes, até mesmo por esse caminho de opressão durante muito tempo, as mulheres caminharam, nós mulheres caminhamos para esse lugar de dizer então que a mulher é melhor, né? Que o feminino é melhor. Então a gente inverte a balança, continua no mesmo lugar. Porque se a gente tem só um ou outro, a gente não avança. A gente não caminha enquanto humanidade de forma saudável. Se a gente só tem feminino, também a gente não evolui. Então, eu sinto que todos os processos de autoconhecimento, como já foi dito em outros vídeos, ele é feminino. Mas ele também precisa da energia do masculino. E eu sinto que os movimentos de resgate do feminino são diferentes dependendo do seu sexo biológico. Então eu sinto que para as mulheres o resgate do feminino é um caminho e para os homens é outro caminho. Eu sinto que para as mulheres tem mais a ver com abrir mão, não sei se é bem essa palavra, mas voltar ao seu estado natural. Eu sinto que nós mulheres estamos adoecendo porque estamos nos forçando a estar em um outro estado que não é natural, sem entender que de uma forma muito espontânea a ação vem dessa aceitação do feminino, do seu próprio feminino. Assim como eu sinto que para os homens é um lugar de investigação, de permissão, de aproximação com os próprios sentimentos. E sinto que nesse caminho a gente tem um grande recurso. As relações afetivas sexuais, quando elas são saudáveis, elas são um grande recurso de ativação do masculino e do feminino. As relações também interpessoais, as amizades, uma pessoa que você considera do sexo oposto. É óbvio que isso aí esbarra com muitos outros tabus que a gente também tem quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala de intergênero. Aí entram as limitações, né, da nossa sociedade, as nossas dificuldades. Mas, de uma forma geral, eu queria, nesse vídeo, compartilhar esse lugar onde a gente pode entender que o caminho, ele não é agora dizer então que só as mulheres são importantes e só o feminino é importante, e desvalorizar o masculino. O caminho que eu sinto é esse lugar onde a gente pode entender que o caminho é a cooperação. O caminho genuíno de saúde é resgatar o feminino renegado em homens e mulheres, cada um da sua forma, abrindo espaço, assim como na natureza, para agirem o feminino e o masculino, o dia e a noite. Então, por exemplo, o taoísmo usa algumas comparações, como por exemplo, o masculino, né, o yang, é o céu, é o sol, né? E o feminino é a terra, assim como o feminino é a lua, né, o masculino é o sol, o yang é o fogo, o yin é a água, o feminino é o descanso, o masculino é a atividade, o yin é o vagaroso, o yang é o rápido. Então, o feminino é a noite, o escuro, o masculino é o dia, o claro.
A gente foi passando por um processo em acreditar que as características do feminino elas são negativas e as características do masculino são positivas. E eu entendo que isso é algo que a gente precisa transformar. E isso só vem através do autoconhecimento, eu acredito. Principalmente porque o território, né, das emoções habita o feminino. Habita esse feminino que existe dentro dos homens, que existem dentro das mulheres. E muitas vezes essas emoções elas estão não saudáveis dentro das mulheres. Essa também é uma outra dor, né? Muito estigma, um estereótipo. Então eu percebo que essa é uma discussão assim, igual um polvo, né? Tem vários tentáculos, mas nem por isso eu sinto que é menos importante. Eu acho que é por isso que é mais importante, mesmo que às vezes as falas se atravessem, mesmo que às vezes pareça confuso. Eu acho que é importante ainda assim continuar tentando, continuar insistindo nesse processo de autodescoberta. Então eu espero que esse vídeo sobre a energia do feminino e do masculino tenha te ajudado a olhar um pouco mais para você. E se você nunca ouviu falar sobre isso, talvez se questionar um pouco. Ou abrir essa percepção de que o masculino não é uma exclusividade dos homens e o feminino não é uma exclusividade das mulheres. E que abrir espaço para o feminino na sua vida, você sendo homem, não te desqualifica, né? Não faz você menos. E para nós mulheres, abrir espaço, né? Abrir um pouco mão dessa energia do masculino que a gente faz um certo esforço para manter, não faz a gente menos. Eu sinto que essa é a grande pulo do gato. Desafiador, né? Uma sociedade extremamente masculina, mas necessário para a gente encontrar nossa saúde, nosso ponto saudável, favorecer as nossas relações genuínas e verdadeiras, ter uma vida mais harmônica. Porque eu sinto que de alguma forma os nossos adoecimentos eles vêm dessa desarmonia, onde a gente renega o feminino a um lugar de menos. E aí com isso a gente está renegando um aspecto importante. Ninguém aguenta ficar só na luz. Imagina se fosse só luz, a gente ia morrer esturricada, sem noite, sem descanso. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, eu vou adorar ler e receber. Se você achou que esse vídeo pode acrescentar alguém da sua relação, se você chegou aqui, seja muito bem-vindo. E até o próximo vídeo. Um beijo!